E aí pessoal, professor Antônio na área, mais um vídeo para concluir de vez a prova da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, fazendo as últimas questões aí das 57 até a 60. E essa questão 57, então vou colocar depois na tela, fica melhor, né? Mas vamos lá. Sabendo que os gráficos das funções f de x é igual a sobre 5 vezes x menos 2 quintos e g de x igual a menos bx menos 3 meios se interceptam em um único ponto, então podemos afirmar que... Eu copiei aqui as duas funções, para ficar mais fácil, né? Mais visível aí para a gente resolver. Qual é a característica de uma das duas funções que se interceptam num único ponto, uma função de primeiro grau, né? Com x tem um expoente 1. É que os coeficientes angulares, eles têm que ser diferentes. Ou seja, na função f de x o coeficiente angular é a sobre 5, e na g de x o coeficiente angular é menos b. Então, se eles forem diferentes, eles vão se interceptar num único ponto, né? As duas funções, os dois gráficos, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar aqui a sobre 5 é diferente de menos b. Uma questão bem rápida de resolver. Só fazer a álgebra aqui, né? Esse 5 está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, a é diferente de menos 5b. A alternativa A é a resposta correta. Alternativa A é diferente de menos 5b. Uma questão rápida de fazer, fácil. Vamos seguir. Aqui então a questão 58. Organizando os 120 anagramas da palavra SEDUC, em ordem alfabética, como em um dicionário, a posição da palavra SEDUC é. E tem as opções, né? Então, qual é a ordem alfabética dessas letras, né? É o C, o D, o E, o S e o U. Essa é a ordem alfabética que a gente tem. E qual seria a posição da palavra SEDUC? Bom, a gente já começa pensando o seguinte: quantos anagramas tem começando com C e 4? Que seria a primeira, né? O primeiro deles seria esse. No caso, até essas letras aqui, essa sequência aqui seria a primeira sequência de todas. Bom, se eu tenho o C na primeira posição e aqui eu tenho 4 posições, eu tenho 4 fatorial, né? Aqui tem 4 posições, aqui pode ser 3, aqui 2 e aqui 1, 4 fatorial. Depois disso, então eu já eliminei todas as possibilidades do C, que me dá 24 combinações começando com C. A mesma coisa com o D. Eu tenho outras 24, né, 4 fatorial, outras 24 combinações começando com o D. A terceira, então, começando com o E, que também é 4 fatorial, que também dá 24. Essas aqui já me somou isso aqui, né? 24 mais 24 mais 24. E agora eu tenho as que começam com S. Então vamos lá, não são todas, porque SEDUC não é a última combinação iniciada com S. Tem outras ainda, então vamos descobrir qual que é. Vamos lá. Tem o S na primeira. Na segunda posição eu posso ter o C e o D, que vão ser completos, né? O SE, que é o início da palavra do termo SEDUC, não vai ser completo também. Então, com o C me restam 3 posições aqui. Então, isso aqui seria 3 fatorial, que seriam 6 possibilidades. Com o D, mais 3 posições, 3 fatorial, outras 6 possibilidades. Ok. Agora, a outra opção, então, seria S, E. E agora, quais possibilidades eu tenho aqui? Eu tenho, olha só, foi o S e o E. Eu tenho apenas o C como opção aqui, né? Completo. Porque a próxima é o D, né? A próxima é a letra D. Então aqui eu tenho duas opções. Tem o S, o E e o C. Tem o D e o U. Então, o D e o U, ou o U e o D. O 2 fatorial, né? Então, 2 fatorial, que é igual a 2. Ok, então já completei. Já passei por todas que iniciam com C, todas que iniciam com D, todas que iniciam com E. Cheguei no S. Agora no S, eu completei todas que começam com, se a segunda letra é C, que a segunda letra é D, e aí eu fui para o SE. O SE, primeira opção da terceira casa, que seria o C, tem duas opções. Agora, duas possibilidades aqui. Agora eu tenho o SED, né? E aí, mais duas aqui. Ou
teria o C como primeira letra ou U como primeira letra. Como o C vem antes, mais uma opção. Como o U vem depois, seria o C, né, Seduc, mais uma opção. Agora basta a gente somar, contar aqui. 24 vezes 3, 72. 72 mais 6, 78. 78 mais 6, 84. 86, 87, 88. Então, 88ª posição, tá? É a posição da combinação, Seduc. Alternativa, letra E. Letra E é a resposta correta da questão número 58. E aqui então a questão 59. Determine a área em centímetros quadrados de um triângulo cujas dimensões são 6,5 centímetros, 2,5 centímetros e 6 centímetros. A gente olha assim e fica pensando, como é que eu vou fazer, o que eu vou calcular? A primeira coisa que a gente pode imaginar é o seguinte: se a gente elevar o 2,5 ao quadrado, a gente vai ter 6,25. Se a gente elevar o 6 ao quadrado, a gente vai ter 36. E se a gente elevar o 6,5 ao quadrado, vamos fazer a conta aqui no cantinho, 6,5 vezes 6,5. Lembrando, aproveitando isso, estou multiplicando o número com vírgula. Eu ignoro a vírgula, depois eu coloco a vírgula na resposta. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 6 é 30, mais 2, 32. 6 vezes 5, 30. 0 sobre 3. 6 vezes 6, 36. E 3, 39. 5, 2, 9, 3, 12. 3 e 1, 4. 42,25. Olha só que interessante, 42,25. Entenderam por que disso aqui? Se isso aqui for um cateto, esse aqui for um cateto e esse aqui for a hipotenusa, eu vou ter que a soma desses dois catetos aqui elevados ao quadrado me dá o quadrado da hipotenusa. E realmente, 36 mais 6, 42,25. Então, isso é um triângulo retângulo. Para eu saber a área desse triângulo, basta eu pegar, multiplicar os dois catetos e dividir por 2, né? Eu tenho aqui, então, vamos pensar assim, um cateto é 2,5, o outro é 6. Eu não desenhei isso em proporção, é claro, né? E aqui é 6,5. A área desse triângulo, é igual a 6 vezes 2,5 dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Seria 3 vezes 2,5, que é igual a 7,5 centímetros quadrados. Resposta correta, letra C. Essa questão 59, a gente fica pensando assim, o que eu posso fazer com esses valores? Aí, imagina uma outra coisa. Acho que a primeira coisa a gente tem que pensar é isso. Tentar o mais óbvio, né? Tentar o mais prático de fazer. É muito mais fácil eu levar ali 6,5 ao quadrado, 2,5 ao quadrado. Alguns a gente até já sabe meio que de cabeça, né? O 2,5 a gente está acostumado a fazer, muitas vezes em atividades e coisas. Então, fica essa dica aí. E agora, a última questão. A questão número 60 diz o seguinte. A partir de um pedaço de uma folha de cartolina em formato de um quadrado de lado L, foram recortados 4 quadradinhos de 1 centímetro quadrado. Cada um de seus 4 cantos, conforme a seguir. Né? Então, tinha um quadrado, eles recortaram esses 4 quadradinhos com 1 centímetro. Ou seja, reduziu 1 centímetro aqui, mais 1 centímetro aqui. Reduziu 1 centímetro aqui, mais 1 centímetro aqui. Em seguida, as abas foram dobradas nas linhas pontilhadas e coladas de modo a se obter uma caixa no formato de um paralelepípedo, com 36 cm3 de volume. Considerando essas informações, qual era a área original da cartolina? Bom, quando eles recortaram esse 1 centímetro aqui, e eles dobraram isso para formar uma caixa, um paralelepípedo, essa área aqui ficou a área da base, né? Essa área interna pontilhada ficou a área da base desse paralelepípedo, e a altura ficou 1 centímetro. Então, se o volume é igual a 36 centímetros cúbicos, e eu sei que o volume é igual à área da base vezes a altura, o que acontece? A altura é 1. Então, vou botar aqui 36 é igual à área da base vezes 1. Né? Então, a área da base são 36 centímetros quadrados. Tirei um de cada lado. Então, vamos lá. Se é um quadrado, a área da base, então, o lado
Ou seja, o lado da base, dessa base, desse paralelepípedo, é igual a 6 centímetros. Esse é o lado do pontilhado, daqui até aqui. Como tinha mais 1 centímetro para cada lado, então o lado L é igual a 6 mais 2 centímetros. O lado L da cartolina original é 8 centímetros. O que ele pede? Qual era a área da cartolina original? Então, se o lado era 8, a área total da cartolina original era 8 ao quadrado, 64 centímetros quadrados. Resposta, letra A. Então, tá aí mais um vídeo, finalmente o último dessa série de correções da SEDUC. Curtam o vídeo, comentem, compartilhem com quem fez essa prova, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Ain't really with this shit. On top, sleeping on ceiling.